Olá, queridos professores! Sejam todos muito bem-vindos! Que alegria poder compartilhar com vocês a história de hoje, um assunto maravilhoso e muito importante em que nós podemos aqui trocar uma ideia muito legal. E a nossa história de hoje está aqui, olha, na revista Maternal do livro de 2 Coríntios, que Paulo escreve para os amigos. Isso mesmo! Enquanto o papai e mamãe estão lá na sala da escola dominical estudando o livro de 2 Coríntios, olha, você estará também ensinando a palavra do Senhor na linguagem em que as suas crianças irão compreender a mensagem, né? O seu ensino, tá bom? E nós estamos aqui exatamente neste momento tão maravilhoso, tão especial, para trazer até vocês umas ideias bem bacanas de como transformar a nossa mensagem, a mensagem da palavra de Deus, de maneira que os nossos pequeninos compreendam. Vamos lá? Então acompanhe comigo aí a nossa lâmina que diz assim, olha, a lição de hoje é de número 8 e o título da nossa lição é Compartilhar é Legal. Ai, que bacana! E você vai estudar, você vai ler a palavra de Deus aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8 e os versículos 1 a 2. Apenas isso. Ore ao Senhor, leia a nossa revista do professor, tá bom? E você vai ver aqui que nós estamos dando passo a passo todas as orientações, tudo que você precisa para que o seu ensino seja super legal, seja bem sucedido. E nós sempre trazemos aqui a mensagem, como você vai contar a história de hoje, como você vai trabalhar o assunto de hoje com o seu bebê e com as suas crianças de 2 a 3 anos, tá bom? Esta é a proposta do Programa de Educação Cristã Continuada, o nosso PEC, tá certo? E é com muita alegria em que agora nós vamos compartilhar, mas lembrando para você que para trabalhar com a nossa turminha do maternal, basta, professor, você seguir apenas um objetivo, tá certo? Acompanhe comigo no objetivo, vamos lá? Pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que é legal compartilhar o que temos. Gente, hoje o assunto é assim, nota 10, porque eu e você sabemos que as crianças, né, elas têm assim, enfrentam algumas dificuldades quando se trata do assunto de compartilhar. É ou não é? Isso acontece aí também? Pois é. As crianças, em algum tempinho, elas ficam aí, não é? Um pouco receosas, resistentes a compartilhar os brinquedos. Tem aquela fase desde os pequenininhos, de 1 ano e 8 meses, por aí, quando eles estão brincando, né? Eles gostam daquilo, tudo é meu. Quando um colega vai pegar um brinquedo, eles não gostam muito. E este é o momento em que você pode conversar com eles. Então vamos lá, vamos pensar sobre também o nosso versículo de hoje, que é guardando no coração. E você vai sempre repetir para eles, olha, Deus ama quem dá com alegria. Isso está escrito aqui no livro de 2 Coríntios 9, 7, tá bom? E aí, como é que você vai trabalhar isso? Como é que essa mensagem será compreendida pelos seus pequeninos? Bom, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria é
Aham, mas como? Aí você vai fazer uso daquilo que já é familiar às crianças. O quê? Brinquedos. Nada como trabalhar com isso. É muito legal. Aí você aproveita e para os pequeninos você mostra aqueles bonecos fofinhos que, aliás, os bebezinhos, eles não têm muito esse problema não, né? Se você no berçário, né, você coloca os bebezinhos no cantinho, senta com eles, ou no colinho, ou no bercinho, eles sempre estão ali juntos com outros bebês, eles compartilham. Agora, quando é para cá, a criança já está maiorzinha, de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 8 meses, até os 3 anos de idade, eles começam a mostrar algumas resistências na questão do compartilhar. Mas você vai sempre falando, olha, Deus ama quem dá com alegria, é isso mesmo. E aí, como recursos, né, de usar para este ensino, nessa nossa história de hoje, a gente vai utilizar, né? Olha só, sabe aquela caixa colorida que você pode encapar de papel, ou com emborrachado, ou com tecidos. Esse aqui, por exemplo, é com papéis coloridos. Aí você enche a caixa de brinquedos e você vai trabalhar isso com elas. Vamos lá, então? Vamos à nossa história? Vamos lá? Eu já tenho os meus recursos, eu já separei aqui na minha caixa alguns brinquedos e eu vou aproveitar, porque tudo que eu vou conversar com eles usando alguns brinquedos fofinhos, eles irão compreender a mensagem da minha história, da nossa história de hoje. Então, com o meu bebê, com a minha criança, eu mostro a caixa cheia de brinquedos e eu digo, olha, o que será que tem aqui dentro? Ah, são brinquedos bem legais. E aí, aqueles brinquedos fofinhos que as crianças gostam, né? De apertar, aqueles outros de fazer barulhinho legal. Aí você entrega para elas, para que elas coloquem em um cesto. Ah, vamos compartilhar, vamos entregar para o nosso amiguinho brincar também. Um dia, Paulo disse para os amigos que moravam numa cidade lá longe, sabe? Então, ele disse que aqueles amigos, eram tão bacana que o pouquinho de brinquedinhos que eles tinham, eles gostavam de ofertar, de compartilhar com os colegas. Oh, muito bem! Palmas para vocês! Que legal, não é? É tão bom brincar e dividir os brinquedinhos com os nossos amigos. Legal! Beijinhos para vocês! Mua! Pronto! Você já ensinou a palavra do Senhor para os seus e com os seus bebês, tá bom? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, você sabe, não é? Tem que ser olho a olho. Afasta tudo aí na sua sala de aula, senta com eles, prepara um ambiente bem aconchegante e você vai dizer, olha o que eu tenho aqui. Quantos brinquedos fofinhos! Uau! Quem tem boneca aqui? Aí as meninas vão dizer, eu tenho. Pois é. Sabe de uma coisa? Um dia, Paulo escreveu uma carta para os amigos dele lá da igreja de Corinto, lá longe de onde estava Paulo. E ele disse, olha, meus amigos, eu quero dizer para vocês que as pessoas lá de um lugar chamado Macedônia, elas gostam de compartilhar. Eles têm pouquinhas coisas, mas eles são generosos, eles gostam de compartilhar. Isso é muito bom, vamos aprender com eles. Que tal a gente dividir os brinquedos? Quem é que pode me ajudar? Olha, eu tenho aqui esses bonecos fofinhos, um menino e uma menina. O que será que a gente pode compartilhar com eles? Vamos ver quem pode me ajudar. E você estimula, sabe, as suas crianças. Eu tenho aqui esta boneca. Quem pode me ajudar? Vamos dar essa boneca para a nossa colega?
Quem pode colocar no cesto? E você vai assim conversando com os meninos e as meninas. Ah, mas eu tenho esses bonecos fofinhos. Quem pode me ajudar? Vamos entregar um boneco desse para esse menino? E assim que o pessoal lá da Macedônia fazia. E Deus ficou muito feliz, porque compartilhar é ofertar. Eu já tenho muitos bichinhos fofinhos em casa. Eu posso compartilhar este com esta minha amiga e posso compartilhar este com o meu amigo aqui. Sabe? É isso que é ofertar. É a gente dar algo com muito amor e carinho para outros colegas. Sabe de uma coisa? E Papai do Céu fica muito feliz porque Deus ama quem dá com alegria. Isso aí! Palmas para vocês! Muito bem! É muito legal compartilhar. Não vai faltar para você. Você vai ver, quanto mais você pode ofertar, mais você vai ganhar outros brinquedos também. Tá certo? Legal, né? Pronto, gente. Você começa a mostrar para a criança que quanto mais ela oferta, quanto mais ela doa, Deus se agrada disso. Tá bom assim? Legal, né? Então, contou a história, agora todo mundo vai orar e agradecer a Papai do Céu. Agradecer o quê? Agradecer pelos brinquedos que nós temos. Isso! Querido Papai do Céu, muito obrigado por meus brinquedos. Eu te amo. Mua! Pronto. Legal, né? Fora isso, já contou a história, já agradeceu ao Papai do Céu. Você pode, junto com eles, sabe, cantar uma musiquinha bem legal. Aproveite os fantoches que você tem por aí e você começa a cantar Meu Melhor Amigo. Tá bom assim? Aproveite e divirta-se com os seus pequeninos também. Tá certo? E aí, depois que brincou, depois que cantou, está na hora de quê? Da revista do aluno. É hora de você sentar com a turma, distribuir giz de cera ou tinta guache. Aqui na revista do aluno, nós colocamos todas as orientações. E olha, mais uma vez, reforçando o ensino, como é legal compartilhar, que desenho legal, vamos pintar bem bonito? Vamos lá? Aproveite o tempo, deixe as crianças se expressarem, pintarem da cor e da maneira como elas queiram. Tá bom assim? Faça isso e você vai ver que o seu ensino, a palavra de Deus, vai ficar guardada no coração de cada um dos seus pequeninos, tá bom? Que Deus abençoe o teu trabalho, o trabalho de tuas mãos e não se esqueça que a palavra de Deus, ela não volta vazia e que você, papai, mamãe, professora, professor, todos vocês, todos nós somos instrumentos de Deus para ensinar a palavra do Senhor aos nossos pequeninos. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente! A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical, e você também, papai, mamãe e outras pessoas que, mesmo que não estejam na sala de aula com as crianças, se interessam por esse tema, porque é muito legal quando nós aprendemos como melhor nos comunicarmos com as nossas crianças. Elas são preciosas do Senhor e nós precisamos estar muito atentas como chegar perto delas para alcançar a sua mente, o seu coração, as suas mentes e os seus coraçõezinhos, tá bom? E eu quero hoje explorar um pouquinho aqui o nosso ambiente. Eu creio que você está em casa, está observando, né? Toda a temática desse trimestre que tem a ver com viagens, que Paulo fez, né? Então toda essa temática está aqui, olha, rodeado de todos nós aqui no nosso estúdio. Nós temos malas, temos aqui personagens
bíblicos, nós temos o apóstolo Paulo, temos aqui, olha que coisa linda, esse barco aqui, tá? A vela, onde nós temos aqui também um apóstolo Paulo, ó, olha aqui, que está aqui, para que as crianças possam se identificar com cada coisa que está no seu ambiente. É muito importante, professor, cada virada de trimestre, você dá uma melhorada, fazer uma mudança na sala de aula. Isso tudo é observado por tua criança e ela fica muito alegre e feliz em saber que o seu ambiente está de acordo com aquilo que ela vai estudar, tá bom? Muitas vezes ela nem entenda, mas ela vai percebendo que de fato você se preocupou para que naquela próxima revista você usasse ornamentações que tinha a ver com o tema da revista, tá? Aí aqui, ó, que coisa linda, né? Que bacana. Então nós vamos agora para a nossa leitura da nossa revista, tá? Abra aí a sua revista e hoje nós vamos para a lição de número 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? O nosso tema é Jesus, o exemplo de generosidade. Encontrando o tesouro, 2 Coríntios 8. Guardando no coração diz assim: assim vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não, porque vocês já conhecem o grande amor de Jesus. 2 Coríntios 8, versos 8 e 9. O objetivo é ressaltar que Jesus se alegra quando seguimos o seu exemplo de generosidade. Vamos louvar, diz assim: faça o bem sem olhar a quem, e eu quero ser como Jesus. As orientações importantes, vamos lá? Na lição de hoje, as crianças aprenderão sobre a generosidade e a importância de ajudar os outros, seguindo o exemplo de Jesus e dos irmãos da Macedônia. Portanto, explique com exemplos o que significa a palavra generosidade e generoso. Aproveite para incentivá-las a compartilharem suas experiências nesse sentido. Providencie 3 faixinhas com os nomes das cidades de Corinto, Macedônia e Judeia para serem colocadas nos personagens que representarão os irmãos de tais cidades. A confecção das mesmas ou dos mesmos ficará a seu critério. Lembrando que você poderá reaproveitar outros personagens acrescentando as faixinhas. Essa sugestão ajudará as crianças a compreenderem melhor o contexto do ensino de hoje. Legal, professor? Essa ideia muito legal. E aí você viu que nós colocamos uma observação super importante. Você pode reutilizar outros bonecos, é só colocar alguma coisa, algum acessório, tá? Ou retirar alguma coisa, isso vai fazer a diferença e as crianças vão compreender, né, que é um novo personagem, tá? Nós vamos agora verificar como ficou o nosso guardando no coração. O nosso versículo de hoje é um versículo muito importante, maravilhoso, que também o apóstolo Paulo foi quem falou. Você vai ressaltar essa verdade para suas crianças, dizendo que o apóstolo Paulo nos deixou mais um ensino muito importante e que hoje nós vamos aprender, vamos procurar colocar na nossa mente e no nosso coração, tá bom? Aí você vai ler com as crianças, mais uma vez, eu fiz impresso, mas você pode fazer também manual em casa, coloque essa ideia dos coraçõezinhos, porque é uma declaração maravilhosa de amor em que o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Corinto, tá bom? Aí convide as crianças. Primeiramente, é bom você ler sozinho, tá? Palavra por palavra, para que as crianças menores possam acompanhar. O versículo não é tão pequeno, mas é um versículo muito importante. E nós entendemos que a ideia ia ficar completa se nós fôssemos ler até o verso 9, tá bom?
colocarmos até o verso 9. Por isso que ficou um pouquinho grande, mas é de grande importância para o conhecimento da criança nesse dia. É só você ter calma. Esse momento é seu e da sua turma, das suas crianças. Então não precisa correr, porque o importante é elas realmente entenderem o que você está ensinando para elas, o que a palavra de Deus quer falar conosco. Então vamos lá, vamos ler juntos? Assim, vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não, porque vocês já conhecem o grande amor de Jesus. Olha que mensagem linda! Você inclusive poderá parar aqui na primeira frase em que diz: assim, vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Aí você pode aproveitar e já conversar com as crianças sobre o amor. Quando é que nós demonstramos que o nosso amor é verdadeiro? Ou quando nós não agimos com amor verdadeiro? Então isso aí já é uma grande lição para que você possa conversar com as suas crianças sobre essa primeira parte do verso. E depois nós temos a outra parte que diz: porque vocês já conhecem o grande amor de Jesus. Aí o amor de Jesus, ele é perfeito, né? Você vai dizer para as crianças que é por isso que é importante nós termos como exemplo, como modelo para a nossa vida, alguém muito importante. Esse alguém é Jesus, tá? Jesus é mais importante do que mesmo o apóstolo Paulo ou qualquer outro discípulo de Jesus. Portanto, você vai mostrar para suas crianças a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus e entendermos que o amor é algo maravilhoso para a nossa vida, porque Jesus nos ensinou, através da sua própria vida, o que é o amor. Que legal! Então, vai ser maravilhoso esse momento onde tua criança vai não só decorar por decorar, mas ela vai principalmente entender o que é mais importante, tá bom? Agora nós vamos verificar como ficou a nossa história de hoje. O nosso tema de hoje é Jesus, o exemplo de generosidade. Um tema muito especial, onde sua criança vai aprender o que significa esta palavra, que é muito importante dentro do contexto que nós vamos hoje ensinar para as crianças, tá? Aí você vai mostrar, explorar novamente o cenário. Elas não vão se cansar de ver esse cenário, porque é um cenário bonito, alegre, onde tem árvores, né? Onde tem a matinha, tem aqui a graminha, tudo isso são coisas que enchem os olhos das crianças, tá? E Paulo vai nos ensinar a respeito deste tema, generosidade, que era praticada na risca, sem defeito, por alguém muito especial, que é Jesus. Olha aí, então Paulo vai nos ensinar sobre a generosidade de Jesus. Você tem que falar devagarinho essa palavra, porque ela não faz parte do vocabulário das crianças nessa faixa etária. Então, de 4 a 6 anos, elas realmente ainda não têm esta palavra dentro do seu vocabulário. E você vai aproveitar para trazer novos saberes para a sua criança através desse conceito, tá? Aí você vai perguntar, né? Só para instigar as crianças. Alguém sabe dizer o que significa essa palavra generosidade? A sua revista sugere que você explique isso de forma prática, conversando com as suas crianças o que significa a palavra generosidade. Você vai dizer que significa ajudar. Todas elas sabem o que é ajudar. Aí você aproveita, deixa elas falarem. Tia, eu ajudei um dia a mamãe, ajudei o professor, a professora. Isso mesmo, então isso você teve uma atitude de generosidade. Também compartilhar. Quem aqui já compartilhou? Ah, tia, um dia eu dividi meu brinquedo. Isso é ser generoso, que é a mesma coisa. Generosidade, generoso, né? São ações de bondade, de coisa legal demais que nós precisamos fazer. Também dividir, dar,
né? Muitas vezes nós temos essa prática na igreja, nós levamos ranchos para doar para as pessoas que não têm a comida. Então, tudo isso são atitudes de generosidade. Aí você vai perguntar, vocês entenderam mesmo o que significa generosidade? Sim, ok. Então, isso é que nós precisamos hoje entender, porque a nossa história que Paulo vai nos contar fala exatamente sobre a generosidade que vem de alguém que é o exemplo para nós, Jesus, tá? E aí, Paulo conhecia muito bem as atitudes dos irmãos das igrejas por onde ele passava. Nós falamos, né, no começo que Paulo fazia muitas viagens. E Paulo, por onde ele ia, em todas as cidades, ele conhecia aqueles irmãos. E ele sabia que os irmãos da igreja de Corinto não estavam sendo tão generosos assim. Então Paulo, percebendo que havia uma situação não muito legal lá na cidade de Corinto com os nossos irmãos, tá? Paulo viu que eles não estavam seguindo o exemplo de Jesus, tá? Então Paulo, foi conversar com os irmãos de Corinto, né? Ele trouxe uma mensagem para animar os irmãos, tá? A serem generosos e bondosos com os que precisam. Paulo contou então para eles uma história muito especial que iria servir de uma grande lição para eles, tá? Paulo falou para eles, contou que os irmãos da cidade de Macedônia eram pobres e às vezes até passavam por dificuldades, até passavam por necessidades. Mas existia uma coisa muito especial naqueles irmãos, da cidade de Macedônia. Havia uma coisa muito especial no coração deles, porque mesmo sendo pobres, precisando, passando por situações difíceis, estes irmãos procuravam ser generosos. Eles davam comida, roupa, remédios. Aí você aproveita para pedir para as crianças também falarem o que é ser generoso, né? Como é que a gente faz para demonstrar bondade. E aí você vai fazendo uma lista de coisas que possivelmente os irmãos também desta cidade de Macedônia faziam. Então, os irmãos da Macedônia souberam que havia em outra cidade, na cidade da Judeia, irmãos que estavam passando necessidade. Será que eles fizeram alguma coisa de boa? De bom? Com certeza, os irmãos da Macedônia também procuraram ajudar os irmãos da Judeia. Que coisa maravilhosa! Paulo ficou tão feliz porque os irmãos da Macedônia ajudaram os irmãos da Judeia, mesmo eles tendo muitas dificuldades. Mas eles procuraram ajudar mais do que os irmãos, de Corintos. Então, era isso que Paulo queria ensinar para os irmãos da cidade de Corinto, que não precisa a gente ter muito dinheiro, muitas coisas, muita comida para ajudar aqueles que estão precisando mais do que nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses irmãos deram uma grande lição, os irmãos da cidade da Macedônia, uma grande lição para os irmãos de Corinto, que eles precisavam abrir mais o seu coração e abençoar todas as pessoas que estão precisando. Que coisa maravilhosa, né? Porque nós vimos que Jesus, Paulo falou que Jesus um dia nos deu uma grande lição. Jesus, um dia, ele morava no céu com o seu Pai. Com certeza, ele tinha roupas reais de um príncipe, né? Porque Jesus era um ser maravilhoso que habitava num lugar lindo, maravilhoso. E ele nos deu uma grande lição também de bondade, né? Uma lição de amor, quando ele deixou toda a sua roupa bonita,
deixou a sua coroa bonita. E o que foi que aconteceu com Jesus? Para mostrar para a gente, para ensinar para todos nós que nós devemos ser bondosos e amorosos. Um dia ele desceu a essa terra, crianças, você vai contar para as crianças. E um dia ele deixou aquela sua roupa bonita, tá? E Jesus se vestiu de uma roupa simples, de uma roupa bem humilde. E todos nós conhecemos essa história. Você vai aproveitar e falar para as crianças. Nós conhecemos essa história, que um dia ele era rico, mas por amor a todos nós, ele se tornou pobre. E como alguém humilde, o que foi que aconteceu? Ele se entregou em nosso lugar. Jesus morreu por nós, né? Inclusive morreu até despido, né? Com pouca roupa ele usou no momento em que ele estava na cruz. Um momento muito triste da vida de Jesus, porém para nós foi um momento de salvação, um momento muito rico. Com essa história nós aprendemos, você vai falar para as suas crianças que nós devemos ser generosos e bondosos com a nossa família, com os nossos amiguinhos e com todas as pessoas que estão perto ou longe de nós. Estão lembrados aqui da história, né? Das cidades, tá bom? Então, não importa se o nosso irmão está em outro bairro, em outro lugar, se nós pudermos ajudar, nós devemos ajudar, porque isso alegra muito o coração de Jesus. Que história maravilhosa! Aproveite cada ponto da sua história para explorar, para fazer suas crianças participarem, porque quando elas participam, acredite, aí sim elas levam para casa o aprendizado, elas levam para casa tudo aquilo que elas ajudaram você a construir naquele momento tão especial, onde foi contada a história da palavra de Deus. Deus te abençoe, professor. E agora nós vamos para a nossa atividade extra. Bem, a nossa atividade extra de hoje está super deliciosa. De verdade, está gostosíssima. Porque você vai oferecer para a sua criança e a sugestão da revista que você prepare uma cesta ou uma caixinha bem bonita, né? Alguma coisa para você colocar bombons variados, tá? Você pode comprar, inclusive, essa aqui é uma caixa sortida com variedades de vários bombons, né? De vários sabores. Mas você poderá também comprar chicletinhos, caixinhas de chiclete, pode comprar pirulitos, pode comprar outros tipos de bombons, jujubinhas, chocolates, para que haja uma variedade, né? Não só de sabores, mas também de qualidades de doces. E você vai para o centro das crianças, onde elas vão ficar ali, né? Talvez num círculo. Faça desse momento um momento especial também. Não é só entregar, é muito diferente você só dizer pega, 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 pega. Não, não é assim. Você tem que aproveitar que aqui, olha, a sugestão diz, o objetivo diz, cultivar o sentimento de dar o seu melhor para o próximo. Mas você não vai fazer uma pegadinha com a sua criança, não. Você vai explicar. Olha, aqui nós temos vários bombons de vários sabores. Você vai escolher aquele que você acha muito gostoso e que você vai dar para o amiguinho. Tá bom? Não é para si, é para dar para o amiguinho. Isso vai fazer grande diferença. Aí a criança vai escolher, porque, né, com certeza alguém também vai escolher algo muito gostoso que vai dar para ela. E assim, uma a uma vai poder pegar e dar para o seu amiguinho. Aí vão escolher o amiguinho que quer e vai presentear. É uma forma de trabalhar também a generosidade, dar para o outro o que é melhor. Gostou da ideia, professor? Aproveite e depois faça aquela oração poderosa, aquela oração bem aconchegante com seus alunos, de amor, enfatizando tudo aquilo que você fez durante toda a aula, tá? Onde você vai levar para as crianças, justamente como diz o objetivo, ressaltar
que Jesus é o nosso maior exemplo de generosidade, tá bom? Sua aula vai encerrar de uma forma muito deliciosa. Que Deus te abençoe, professor. Aguardamos você na próxima semana, na próxima videoaula. Fica na paz de Deus e seja um sucesso, uma bênção a tua aula. Fica na paz de Deus. Que bom, professores, mais uma vez aqui com a nossa videoaula, apresentando a nossa revista de juniores, que tem como tema nesse trimestre 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor. E vamos à nossa lição de número 8, que tem como tema Deus retribui as ofertas, que está no texto bíblico 2 Coríntios, capítulo 8. Guardando no coração, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E o nosso objetivo é ensinar que devemos doar com sinceridade aos necessitados e pobres que estão ao nosso redor. Se assim o fizermos, alegraremos o coração de Deus. O nosso Vamos Louvar apresenta a música Só Jesus, do Criança Diante do Trono. Orientações importantes. Incentive seus alunos a refletirem sobre a situação de pessoas que conhecem que necessitam de ajuda física, emocional, social ou espiritual. Peça aos seus alunos que identifiquem como podem ajudá-las, a fim de que compreendam e possam cumprir um papel tão importante que é o de ajudar as pessoas necessitadas. Prepare este momento alguns minutos para que seus alunos escrevam em suas revistas, a revista do aluno, a melhor maneira que podem ajudá-las. Na introdução da nossa lição, que é o Você Sabia?, diz assim: existem muitas pessoas no mundo inteiro que necessitam de ajuda de outras pessoas. A caridade é o ato pelo qual se pode beneficiar o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Para ajudar, é preciso ter um coração bondoso e sincero. Assim, ao suprir as necessidades de uma pessoa pobre, com doações de alimento, roupas, remédios ou utilidades domésticas, podemos contribuir para o bem-estar de muitas pessoas ao nosso redor. Reflitam sobre como você pode auxiliar os pobres e necessitados, para escrever na revista do aluno. E para a introdução, nós vamos precisar de 2 corações. O coração bondoso e o coração sincero, que são os corações que necessitamos para doar às pessoas que mais precisam. Muito bem, e aqui nós temos os nossos corações, e aqui eu coloquei, da aula passada, o nosso coração com a palavra Jesus, porque só pode ser bondoso e sincero aqueles que têm Jesus no seu coração. Então já é uma informação a mais para os nossos alunos. Agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 8. Primeiro tópico, ofertando ao Senhor. Segundo tópico, Paulo incentiva as doações. Terceiro tópico, Paulo envia os irmãos a Corinto. E a nossa aplicação. O primeiro tópico, Paulo da Macedônia, traz os seguintes pontos. Os macedônios se encontravam em pobreza extrema, mas decidiram contribuir para doar aos irmãos da Judéia. Pediram para ajudar o povo de Deus da Judéia. Ofertaram com generosidade e de boa vontade. Essa oferta valeu muito mais porque doaram tudo o que tinham. Muito bem, e Paulo decidiu, compartilhar o que aconteceu nas igrejas da Macedônia, porque foi algo muito importante, tanto para a vida de Paulo quanto para a nossa própria vida. Pessoas que tinham necessidade, mas que decidiram doar tudo o que tinha. Por isso, essa oferta deles valeu mais do que qualquer uma. Ela foi igual à oferta daquela viúva,
A viúva deu tudo o que tinha, e assim os macedônios também doaram tudo que eles tinham, né? Eles não tinham nada, porque eles haviam passado por guerras e muitas situações. Então, eles estavam em situação de calamidade pública. Mas mesmo assim, o coração deles era muito bondoso e era sincero, porque primeiro eles aceitaram a Jesus. Então, quando Jesus habita no nosso coração, a sinceridade, o amor, a bondade está dentro do nosso coração. E assim nós podemos doar deliberadamente, com muito amor e carinho, para ajudar as pessoas que mais precisam. E aqui nós temos a figura 8.2, que também é a figura 1.4. Ela serve tanto para a lição 1 quanto para a lição 8. E agora vamos usar na lição de número 8, que é o que nós estamos estudando. Então nós temos aqui Paulo dentro de um barco, né, com duas pessoas aqui. Então o que chama mais atenção aqui são os saquinhos que tem dentro do barco. Esses saquinhos significam as doações que Paulo, em suas viagens missionárias, ele pôde arrecadar. Paulo arrecadou muita coisa, né, para as pessoas necessitadas. E Paulo viu, né, que aquele povo lá da Macedônia tinha um coração aberto para a doação, embora eles não tivessem muito. E aqui nós temos, né, a figura 8.3, que traz aqui os irmãos da Macedônia doando, né? Doando alimentos e roupa e tudo o que as pessoas precisavam. Então, tudo que era deles, eles repartiram. Isso aí só quem tem o coração de Deus pode fazer. Muito bem, vamos agora ao nosso segundo tópico, que diz: Paulo incentiva as doações. Primeiro ponto, Paulo orienta a contribuir por desejo espontâneo de nosso coração, sem obrigação. Segundo ponto, devemos colocar o amor em tudo o que fazemos. E o nosso terceiro ponto, sem amor, até mesmo os grandes volumes de doações serão considerados como pura hipocrisia. Muito bem, nesse tópico, Paulo fala muito a questão de doar por amor. Então, toda a sua palavra vai em cima, né, de um coração sincero, um coração que tem Jesus dentro dele. Porque as doações que são por obrigação, quando a pessoa faz por obrigação, até o Senhor não recebe. Então, Paulo está nos ensinando que a melhor forma de doar é quando nós doamos com o nosso coração sincero, né? Espontaneamente, sem obrigação. Ah, você está obrigado a doar. Não, nós temos que decidir no nosso coração que vamos doar por amor, porque existem muitas pessoas necessitadas, né? Aí mesmo, próximo da sua casa, tem alguém com necessidade. Então, a nossa intenção aqui é incentivar os nossos alunos a terem um coração também que doa, né? Que oferta para as pessoas que precisam, que necessitam. E nós sabemos que o amor de Deus está aí, porque Jesus, ele veio nos ensinar que nós devemos doar com alegria para as pessoas que necessitam. E nós devemos colocar também o amor em tudo que fazemos, em tudo. Se vamos ajudar na igreja, se vamos ajudar alguém necessitado, tudo precisa de amor. Se não houver amor, não vai valer nada. Por isso que ele diz, sem amor, até os grandes volumes de doações, né? Até caminhões e caminhões de doações. Se for sem amor, aqueles caminhões, eles não valerão nada. Então, sempre tem alguém necessitado próximo à nossa casa, né? À nossa igreja. Então, aqui nós vamos conversar com os nossos alunos, que eles possam conversar com seus pais para também doar. Claro que as crianças, elas não se governam, né? Elas têm os seus pais. Então, precisem conversar com eles, né, sobre a questão de doação. O que pode doar? Às vezes tem um brinquedo que não está mais usando, tem alguém que está necessitando daquele brinquedo, ou roupas usadas, que também não usam mais, um calçado. Então, o objetivo desse tópico é incentivar as nossas crianças a doarem por amor, que é aquilo que Paulo está nos ensinando neste tópico. Tópico 3. Paulo envia os irmãos a Corinto. Paulo, na realidade, queria que os irmãos de Corinto ajudassem
nesta arrecadação. Usou o entusiasmo da igreja da Macedônia, que deram as ofertas generosas. Outro ponto, Deus jamais pede o que a pessoa não tem. Muito bem, então Paulo está incentivando os irmãos de Corinto a doar. Por isso ele escreve acerca dos irmãos da Macedônia. Nós temos aqui um saquinho que mostra a contribuição dos irmãos. Então Paulo estava usando como exemplo aquela igreja, a igreja da Macedônia, que embora passasse por muitas tribulações e problemas, a si mesmo, com um coração sincero e bondoso, doou para as pessoas necessitadas, tá bom? Então nós aqui também temos a figura da criança, para também incentivá-los a doar. Outro ponto que Paulo fala aqui é sobre a questão de que Deus, ele jamais vai pedir aquilo que a pessoa não tem. A pessoa tem que dar com o seu próprio coração. Deus, ele não vai dizer, dê toda a sua casa, dê seu carro, dê tudo que você tem. O Senhor jamais vai pedir isso. Por isso que ele coloca que você precisa doar com o seu amor. Quando nós doamos com amor, nós doamos com sinceridade e as pessoas vão receber. Então Deus, ele jamais vai pedir tudo que você tem, doe tudo que você tem para uma pessoa. Deus jamais vai fazer isso. Então nós já temos que ensinar para os nossos alunos que Deus, ele não faz isso. Deus, ele não pede tudo o que você tem. Ele não vai pedir, mas ele vai pedir aquilo que você pode doar. Então, por isso tem que ser com o nosso coração, porque Deus mesmo é que coloca no nosso coração a vontade de doar. Não somos nós que decidimos, mas Deus é que coloca no nosso coração, porque todo dom perfeito, ele vem de Deus. Só o Senhor pode tocar o nosso coração para doarmos. A nossa aplicação diz assim: crianças, devemos doar com sinceridade aos necessitados e pobres que estão ao nosso redor. Se assim fizermos, alegraremos o coração de Deus. A oferta dos macedônios foi muito valiosa porque deram tudo o que tinham. E se em alguma outra ocasião precisarmos de ajuda, outras pessoas poderão nos ajudar naquilo que precisarmos. Recursos didáticos da história. Você vai baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor, vai imprimir, recortar, plastificar as figuras. As figuras são figura 8.1, coração bondoso e sincero, 8.2, Paulo em viagem, 8.3, os macedônios, 8.4, criança feliz doando. E aí nós temos as nossas figuras, que nós já vimos também. Outros materiais que vamos precisar: um pergaminho escrito "Aconteceu nas igrejas da Macedônia". Isso daí para explicar para as crianças que foi algo tremendo que aconteceu. Até Paulo ficou mesmo maravilhado, de ver que os macedônios doaram. Então é uma placa, um pergaminho que nós devemos ter para mostrar para os alunos e incentivá-los também a doar. E aí nós temos o saquinho com a contribuição dos macedônios. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo. E dessa vez nós vamos fazer no formato de pergaminho e vamos colar coroas e presentes aqui no nosso visual. Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Muito bem, e aqui nós temos as duas folhas, as duas folhinhas, os dois pergaminhos, com as frases do nosso versículo. Nós já vimos aí como é o nosso versículo, e aí você vai confeccionar com o material que você tiver disponível. Pode fazer de borrachado, papel cartão. Eu fiz impresso, eu fiz na gráfica. Fiz o desenho e imprimi, para que os nossos alunos possam ler, possam ter um bom visual, letras grandes, para que eles possam ler bem e poder memorizar. Claro que você vai primeiro ler na Bíblia, depois você vai ler
no visual. E não esqueça de explicar alguma palavra difícil, alguma palavra que eles não entendam. E em seguida você explica também o significado do versículo. Isso aí você não pode esquecer. Depois disso faz a dinâmica e aí nós pediremos aos nossos alunos que possam escrever na revista do aluno. Tá aqui, né, 2 pergaminhos para que eles escrevam aqui as frases do versículo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima videoaula.